já agradecer a Luciana aí pelas palavras aí, pela apresentação do capítulo, né, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Essa proposta do estudo das obras, né, do Chico, do Emmanuel, do André Luiz, desculpa. Essa é a segunda, né, nós já fizemos o Nosso Lar e agora os Mensageiros. Então, essa primeira parte do estudo, a gente faz essa meia hora, que é a apresentação de um capítulo, cada um que se dispõe, né, a apresentar, prepara, pode trazer na segunda-feira, né, lembrando, na segunda-feira que é a preparação do estudo, e traz aqui para, não como uma palestra, né, a gente lembra isso sempre, não é uma palestra, é uma conversa, um bate-papo, uma troca de experiência, né, sabe? Então, hoje, claro, eu tenho essa sensação, toda vez que eu preparo um texto, ele está assim, concatenado com o do dia, dos mensageiros, da semana anterior, porque nós trazemos sempre ou um texto do Evangelho, ou, né, da doutrina espírita, que a gente faz essa junção aí das doutrinas espiritualistas, né? Lembrando que o nosso grupo é um grupo de fraternidade, então ele é espiritualista, ele não é só espírita. Então nós fazemos essa junção. Então por que eu estou falando isso? Porque eu vou voltar um pouquinho. Na semana passada o Anderson trouxe para a gente, quem estava aqui, o estudo que era intitulado Pela Manhã, né? Que falou... Ele trouxe até um texto do Dr. Inácio, né, do Inácio Ferreira, do livro Jugo Leve, e aí ele, uma passagem da Figueira Estéreo, né, mas eles falando sobre o tempo. Então, eu achei legal trazer, só para a gente recordar, para vocês verem como é que dá uma sequência, né. Então, eu lendo o texto do Anderson, que o Anderson preparou, ele trouxe, nesse texto do Barcelli, discografado pelo Barcelli, né, ditado pelo Inácio, e ele fala o seguinte, só lembrar aqui esse pedacinho, que o mestre, durante 3 anos, se dedicou à pregação do Evangelho, né, todo mundo sabe, ficou 3 anos fazendo a pregação, né, dos 30 aos 33. E ele fez com integral aproveitamento do tempo, inclusive forçando os limites da resistência física dos próprios apóstolos. Então, olha só, ele fala, pela manhã, bem cedo, o Senhor já se colocava com determinação a caminho, com intenso plano de trabalho a ser cumprido. Então, o Cristo aproveitou com 3 anos, ele trouxe tudo que está no Evangelho. Pensa bem, que coisa fantástica. Então, por que eu estou voltando? A minha ideia, quando preparamos o estudo na segunda-feira, o Anderson, era o estudo dele depois do meu. Eu tinha levantado alguns temas e esse foi o que mais tinha me chamado a atenção. Quando ele trouxe o dele, eu falei, não, é esse, com certeza. Na verdade, eu busquei a referência no Pastorino, que eu gosto muito, que me dá muita né, orientação para interpretar o Evangelho. E ele intitulou o texto de Mateus, que nós vamos ler, Mateus e Lucas, como Dificuldade da Evolução. E conversando na segunda-feira, turminha da segunda, tivemos a sugestão, o Anderson trouxe já essa proposta, de trazer um termo diferente. Dificuldade é o que eu escuto diariamente, né? Então a gente preferiu trocar por desafio, né? Então, eu mudei o título do Pastorino e coloquei Desafio da Evolução. Então essa portinha aí, vocês vão saber por que eu coloquei essa porta aberta lá para o céu. O estudo que a Magda fez também foi assim, tá, né? tá vendo? Como é que é?
Tudo junto? Mudou É isso, então, a Magda e a Rose sugeriram que ela, né, a Magda já tinha trazido. Porque eu escuto isso diariamente. Que é muito difícil, que, não sei se eu consigo. Desafio é diferente. Eu tenho um desafio. Cada vez que eu reencarno, e aí eu estou na proposta do Cristo para mim de vencer. Parece que fica até melhor de conseguir, né? Dá mais vontade de tentar. Muito mais. Então vamos lá. Nós vamos ver no texto, nós vamos deparar aí com a dificuldade, porque é real. Então vamos ver. Então esse texto, o Evangelho, ele está em Mateus capítulo 7, versículo de 13 e 14. E no Lucas nós vamos ler. Lê para mim, Leninha. Primeiro. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e são muitos os que por ela entram. Mas estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então a ideia da porta ali que eu coloquei, a entrada da vida. A porta da vida. Então vamos ler o Lucas. Vamos lá. Então, Lucas 13, 23 a 30. Ele tem um texto maior. Quem continue para mim? Alguém perguntou-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: Forcejai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Quando o dono da casa se tiver levantado e houver fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Desculpa. Ele vos dirá: Não sei de onde sois. Tirai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e vós excluídos dele. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e hão de reclinar-se à mesa do reino de Deus. Então há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Muito bem. Vamos lá. Na verdade, o pastorino trouxe, algumas considerações do pastorino, e ele fala um pouquinho desse texto do Lucas também, né? Bom, antes de passar, para essas reflexões, eu achei muito interessante assim, o Cristo pergunta, eles perguntam, alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes a resposta do Cristo: Forcejai por entrar pela porta estreita. Respondeu o que eles perguntaram? Não. Então a sensação é que não tem nenhuma importância que eles perguntaram para ele. Aí o que ele responde: Forcejai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Então vamos lá. Vamos ver o que ele... Aí, olha só, o texto, o pastorino fala bem claro, por isso que eu gosto. Aí a gente vai trocando aqui essa impressão. Que o texto é muito claro. O caminho do aperfeiçoamento é difícil, eu falei que ia parecer dificuldade. E é mistério esforçar-se, forcejar. Ele usa forcejar no texto do Cristo, né? Que é fazer esforço, empenhar-se, lutar. É o que eu faço aqui diariamente? Tem alguém que passa um dia sem precisar de forcejar para chegar no final, vencer, né? Não tem. Então vamos lá. E aí, forcejar para passar pela porta estreita. Aí fala: já a permanência no mesmo nível evolutivo,
ou retrocesso são fáceis. Aí ele dá essa referência do subir e descer a montanha. Descer é fácil, né? Sai rolando aqui assim, né? Como diz a lei, pelo peso atômico, né, Helena? O meu peso, eu vou fazer assim. Se eu não me esforçar, eu não subo, não. Eu não consigo, não. Então, esse é o desafio. Aí, ó, vamos começar a pensar no desafio diário. No estudo anterior, ela fala da quantidade de mortos da guerra que foram recolhidos. Olha pra você ver. Porque aquilo na guerra de 43, 42, Segunda Guerra. fazendo Só de 400 foram recolhidos ao posto. Quer dizer, esses eram que passaram pela porta estreita. E quantos ficaram por lá de fora? Então, conseguir, nesse sentido, Isso, conseguir nesse passar. passar. Nós vamos usar assim, a evolução, né, que é um pouquinho mais amplo, né? Aí, ele fala lá, Jesus, em Lucas, Jesus não responde a pergunta a respeito do número dos que se salvam. Fala, o que isso vai interferir? Olha a curiosidade que eu tenho, né? E aí não para por aí, né? Só o número não, né? Quem, que tipo, né? Como se a forma externa importasse, né? É o que ele fala aí. Então, ele não responde, apenas adverte que não adiantam a fé e a devoção, olha só. Então, um nó na cabeça, mas calma, nós vamos chegar lá. Indispensável o esforço com luta pessoal. Olha só. Ficar complicado, me param. Também de nada vale a procedência. Então, quantos, o número envolve isso, né? Da onde é, de que religião, né? Então, não importa a procedência, né? Que ele coloca em raça, nem tampouco no rótulo doutrinário, religioso. Os salvos chegarão de todas as partes e raças. Então, não é isso que importa. Né? E muitos dos que parecem últimos, aí ele faz essa referência aqui bem rápido, são os primeiros e vice-versa. Os padrões estabelecidos, né? De que é bom, o que não é, qual religião que é boa, qual que não é. Financeiramente também, né, Vanessa? Com certeza. Classe social, com certeza. Eu estou preso nessas convenções de todas as espécies. Então, olha o que eu fui perguntar. Eu, né? Que eu me coloco lá atrás. Eu também fui lá crucificar o Cristo, com certeza. Que tipo, olha, como é que eu estou presa nessas convenções? Eu pergunto, quantos serão salvos? E aí ele fala, falando aos sacerdotes e doutores da lei, Jesus disse, né, na passagem de Mateus 21, em verdade vos digo que os pecadores e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Pode ser que o pecador e a meretriz estivesse fazendo um esforço diário lá. A condição dele ser ali rotulado como pecador e ela como meretriz era necessário naquele momento para ela. Mas ela estava fazendo esforço, forcejando. Porque a análise do mérito, nesse caso, é feita com base nas atitudes do coração, e não do título. É aqui dentro. Tem. É isso? É. Então, assim, o legal que eu gosto de trazer essas referências do Pastorino é a mudança de paradigma, hein? É a mudança de paradigma, né? Porque senão eu continuo preso lá atrás dessas convenções. Se eu não fizer esse esforço para pelo menos compreender, para eu poder conseguir forcejar diferente agora, porque, poxa, o Cristo trouxe isso há quanto tempo? E eu estou na repetição. Igual a Luciana trouxe lá, né? Sim. Eu estou vindo só recapitular, eu estou recapitulando e ainda caindo assim, me feri na porta larga, voltando e me ferindo. Escondida atrás do esquecimento da vida, do que eu fiz anteriormente. Não adianta eu esconder, não. Eu tenho aqui e aqui o que é. Porque o Evangelho está aí para todas as gerações. Não é? Então, não adianta eu me iludir e falar que eu não. Mas eu esqueci o que eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer nessa. A minha alma sabe. Vamos fazer contato com ela, que ela vai me dar uma direção.
Aí ele fala, aí eu coloquei até do lado, a elucidação das dificuldades, né, que a gente está chamando aqui hoje de desafios, que o espírito encontra na subida evolutiva, corresponde a uma realidade palpável, é real, né, igual a gente estava falando aqui. Você tem 1000 dificuldades ao longo do dia, imagina a encarnação, né, para conseguir fazer, executar pelo menos uma coisinha do que eu me proponho naquele dia para a minha evolução, né? Então, é real. Então, que, de fato, poucos são os que esforçam por subir. Eu fico parado na recapitulação, igual o Luciano falou. Estou recapitulando, só repetindo, né? A grande massa da humanidade ainda vive no comodismo da matéria. Então, eu entro na porta, eu escolho a porta larga, porque a massa passa aqui na grandona. A porta estreita é o contrário, né? A subida, né, o funil, vou passar, vai ser difícil para eu passar. Mas a larga, melhor, né? Então, no comodismo da matéria, nos interesses imediatos, na estrada da perdição, entre aspas, né, não no sentido do inferno, e nem perdição eterna, mas do desvio do caminho reto, porque eu tenho tanto. Falamos aqui de uma outra vez sobre um outro estudo anterior que eu fiz, né, quem estava aqui deve se lembrar, da Marta e da Maria, né? Então eu estou aqui na matéria, eu tenho que vivenciar a matéria. Então eu tenho que encontrar o equilíbrio da Marta, da matéria e da Maria, que é a espiritualidade, né? A união com Deus. Eu tenho que chegar nisso, mas eu insisto em escolher as facilidades, né? Igual ele fala, aquele interesse imediato, se não resolver para mim não serve, aí eu brigo, aí eu mudo, né? Eu não quero mais aquilo, não deu certo, eu não quero mais. Aí é a porta larga, né? Eu estou escolhendo. Então, e ele fala, né? Estão perdidos no matagal das ilusões, nas florestas dos enganos. Então, só para trazer essa compreensão do pastorino sobre essa porta estreita. Então, eu fiquei escutando a Luciana e olha só, o que a humanidade, e eu estou dentro dela, tá? Quando eu falo assim, genérico, nós estamos nos esforçando aqui para trazer para a minha individualidade, mas nós estamos juntos aqui. Então, eu, individualmente, tenho que fazer meu papel. E o que eu estou fazendo com o meu processo, com o processo dos meus semelhantes, dos meus companheiros de jornada? Repetindo. Então, quando a gente vê essas histórias aí de guerra, e estamos escutando até hoje, a iminência aí de algumas guerras, de alguns conflitos, mesmo bélicos, eu paro e fico, meu Deus, como eu repito, como eu não aceito, como eu não respeito, como eu não amo, né? Eu preciso fazer isso. Essa semana, a Fernanda, minha filha, trouxe um para casa da matéria cultura religiosa, ensino religioso, lá no colégio dela, um colégio católico, mas eles fazem um estudo sobre Jesus, né, sobre o cristianismo, mais aberto, lógico, lá tem todas as religiões. E achei lindo que eles trouxeram um texto muito simples falando sobre a história de Jesus. E aí me tocou, porque ela deu para mim, ela tinha que fazer algumas reflexões. E aí ele é um texto são 3 autores. O livro chama Deus Tem Mais de um Nome, Cristianismo, tracinho Cristianismo. E aí ele trouxe um pedacinho que falou assim: Jesus foi perseguido, preso, crucificado e morto, porque os inimigos dele, né, os inimigos, que estava lá crucificando, não aceitaram suas ideias de fraternidade entre todos.
Não é isso? Simples Simples assim. Eu não aceitei aquilo que Jesus trouxe. Eu crucifiquei. E eu faço isso diariamente, né? Aquilo que está no texto da luta. Porque eu não aceito amar, eu não aceito respeitar, eu não aceito e não continuo não aceitando. Não é? Tá todo mundo tão estotelado assim. Eu tô ficando aqui. É a cura pesada, é forte. Mas assim, me chamou muita atenção esse texto porque a realidade é essa. Se eu não fizer o esforço, eu repito. Não é, Gui? Fala aí que você ia falar, desculpa. Posso ir embora? Não. O portão fechado hoje, pode sair, não, pode acabar, né? Sinto muito, vou ter que escutar. Ali quando você colocou Mateus ou Lucas ali, você vê que por que ficaram todos quietos? Porque parecia que ele estava falando aquilo assim, você não está salvo ainda. Aquilo ali chega dentro de nós, aquilo que estava lendo ali, entra aqui dentro e ele diz, você não está salvo. Cuidado, abre teu olho porque você não está salvo. São poucos. Isso, que ele falou, são poucos os que esforçam. Se eu esforçar... Você fica calado para você não errar nada daquilo. Será que eu não estou nessa? Nessa facilidade que eu tenho no mundo, eu vou conseguir. Acho que eu joguei tanta pedra que eu não... Eu posso viver minha vida na matéria? Eu posso divertir? Posso. Só que eu uso a maior parte do meu tempo para isso. Eu vivo em função de ter facilidade. Não é verdade? Mas a proposta é trazer para o processo evolutivo. Então é isso que ele é muito simples, como diz o Luiz, simples assim. Ai. Não, eu já li. Então, ele falou que já os que acertam com a porta, ou afinal, tem os que acertam. Tá vendo? Não é todo mundo que está pedindo. Olha lá, e poucos são os que acertam, mas tem. Olha o tamanho do parênteses ali, ó. Olha lá, fecha ali embaixo. Não, mas olha só que legal que ele traz, só para ilustrar o que eu faço aí, a vida que eu estou fazendo desde lá de trás e continuo fazendo. Pois alguns pensam que se trata de devoção piedosa. Venho aqui no Ismael, assisto, rezo, pronto, eu estou salva. Não. Eu vou na igreja, todo domingo vou à missa, faço jejum na quaresma, vou no meu culto lá na igreja. Não interessa aonde, interessa como você está fazendo. O que você está fazendo com isso, né, Lili? Aí ele fala, outros pensam, né, de estudo, que se estudo cerebrais de vocábulo, estudo, eu sei tudo do Evangelho. Eu sei, né, Leandro? Adianta saber? Não adianta saber. E aí? Outros de ações taumatúrgicas, milagreiras, outros de puro medianismo mecânico, né, os espíritas, né? Eu me coloco nesse meio. Acho que eu venho aqui na reunião sexta-feira, estou fazendo meu exercício para mim, ótimo, mas não é isso, vai me salvar, é isso, né? Vai me ajudar. Eu não posso ficar presa nisso, né, Luiz? Outros de conversas com desencarnados, né? Eu tenho um guia, eu tenho que conversar com ele toda semana. Ele me falar o que eu tenho que fazer. Coitado do guia. E tantas outras ilusões, posições de corpo, exercícios de yoga. Exercício de yoga é ótimo, é isso, né? Falar, né, Dedé? Claro que é. Para eu achar meu equilíbrio, ótimo, todas essas coisas. Na verdade, né? Tudo isso. Que a gente me ajuda. Nós, né, temos que tomar cuidado exatamente com o extremo. Extremo. Fixar uma coisa. Quando esse negócio tão engraçado, porque eu acredito em tudo. Então, assim, eu tenho Manjá lá em casa, São Jorge, Buda, eu acredito. Que toca, eu fiz meu ação, né? Exatamente. Desespero você pede pra todo mundo. Desespero, só desespero. Não, também. Aí, não, mas sério agora, então eu tenho meu altar, assim, há anos, assim. Aí, tem uma moça que é amiga da família, assim, que ela tem outra religião, e aí ela chegou lá pra dormir, e esse é o quarto
de hóspede, assim. Você tem um altar? Tem altar, sim. Porque no meu tem muita gente. Não cabe. Aí deixei lá, porque é um lugar que a gente pode sentar lá e separar. É boa essa história. Essa história é boa. Aí tá. Aí ela chegou, era tipo de madrugada assim, e deitou e dormiu. Na hora que ela acordou no outro dia de manhã, por isso que eu não dormi à noite. Eu sabia que é isso? Que é isso? Eu tô desesperada. Outro dia ela foi dormir lá. No outro dia ela foi dormir lá, pegou o colchão, foi dormir no outro quarto. Não dormiu lá. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com os extremos, porque na verdade o Deus é forte, a gente também tem que ser forte. Porque se a gente pegar a imagem, aquilo ser. Não pode. O meu Deus tem que ser muito forte dentro de mim, a minha fé tem que ser mais forte do que a imagem ali. Porque se eu me pegar, ou se eu me pegar só aquilo também. Claro. E às vezes eu preciso de ter aqui nós usamos muito os mantras, né, Dedé? O Japamala, aqui nós usamos, as pessoas que da Igreja Católica utilizam terço e outros têm outros nomes. É aquele mecanismo que eu encontro de conseguir deixar a minha mente serena, fazer ligação. Usar isso para ser uma ferramenta. E ferramenta. Para trazer o caminho para dentro. É a minha ferramenta. De forma que eu possa fazer uma. E ela é individual. Exato. Né, Dedé? Ela é individual. Eu não posso nem passar para minha filha para a filha dela. Se ela gostar, beleza. Se ela encontrar o dela. Porque senão fica essa repetição. Eu sou espírita, minha filha tem que ser, ou outra é evangélica. Se não for isso, eu não posso me relacionar. Então, mas essa meu Deus, que é único para todos. Essa atitude me fez refletir no sentido seguinte. Peraí, Deus é único, né? Ok. Independente de religião, é único. Então, a minha fé não pode ser abalada, não deveria ser abalada por uma imagem ou pela religião do outro, ou pela vontade do outro. Mas, Luana, eu faço isso me fez refletir. Diariamente. Essas convenções, quando eu escuto alguém utilizar de uma doutrina, de uma religião, separando, segregando, me dá um aperto, porque aí eu faço, não, eu faço isso. Eu faço isso. Então, aí que é o legal dessa forma que nós estamos encontrando aqui, de estudar, pensando que aquilo que me mexe comigo no outro, está aqui. Deixa eu cuidar de mim. Né? Porque senão eu vou falar assim, os evangélicos, né? As músicas evangélicas, poxa, a minha música também deve chatear. Tem outro lado. Por que me incomoda? Sim, eu escolhi, não tem que me incomodar. É o que eu escolho, o meu caminho é meu, é único. Eu tenho que encontrar. Eu tenho as ferramentas, essas coisas são as ferramentas, são o que a gente chama de... os externos me auxiliam no processo. Podem me auxiliar, né? Mas não vai me levar. Você falou aqui sobre o passado aqui de dentro da casa, então 2 meses, foi distribuído uma folha dizendo dos momentos. Será que nós rezamos pela paz do planeta? Exatamente. Será que nós rezamos pela paz da Síria? É Será que nós rezamos pela paz do Egito? Será que a gente abre o coração e pede por ele? Olha que isso foi pedido aqui dentro. Hein? Gente, você gasta tanto tempo fazendo uma ferramenta, igual você falou. Uma ferramenta pedindo pela paz do mundo. 20 minutos? Pode ser 30. Se eu gastar 10 minutos com uma intenção da paz, é poderoso lá, eles escreveram no mensageiro, o facho de luz que saiu da igreja. Isso agora? Isso. Olha, subiu, né? É o que eu tenho que fazer. Passou naquela vibração densa das vibrações da guerra na Europa. Olha o poder da oração. E o pior é que de vez em quando ele manda uma pessoa lá na tua porta, não é no vizinho, mas aí ele manda lá pedindo uma coisa, mas não é. Então... Mas eu não acredito assim. O quê? Eu não acredito no poder tão piamente, tão fervorosamente no poder da oração. Não acredito, porque senão eu rezava.
Como no poder da 20 oração, minutos era pouco. Né? a oração remove. Se nós tivermos fé, com certeza que ela... E aí, olha só, aí ele fala, e esses que acertam com a porta da evolução real, sabem que o caminho é para dentro. É meu único. E aí quando eu leio lá atrás, que eu sou o caminho, que Cristo falou, Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Está em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou. É legal a gente lembrar aqui, principalmente para as pessoas que estão chegando, nós temos mais tempo estudado, a Lena trouxe essa proposta de estudar o Evangelho para mim aqui dentro. Então, se isso Cristo trouxe lá atrás, eu sou o caminho, podia ser, eu podia compreender que era fora, lá no Jesus, no Cristo, fora de mim, o caminho. Hoje eu consigo entender que com a minha condição crística, né? Não é assim, Dedé? Sou o caminho, eu tenho que vir por aqui. Esse corpo de carne. E quando você traz para você, né, eu sou o caminho. Olha o desafio, a responsabilidade. Com o desafio e como você estava falando antes, porque cada um encontra Deus do É seu o meu jeito, caminho. né? Assim, seja evangélico, seja qualquer religião que escolher. Esse que ele falou, vem de não todas só as que partes. escolher, porque a gente, uns estudos atrás, a gente estava falando isso também, é a que dá conta naquele É o que momento. eu dou conta, exatamente. No degrau que a pessoa está, com o nível de compreensão e consciência que ela conseguir ali. Aqui, quando ele fala a verdade, aquela minha verdade naquele momento, naquele degrau de evolução, é minha verdade. É minha. Não é isso? Então, eu presa do lado de fora, no Evangelho, na proposta do Cristo, de fora de mim, eu vou ficar repetindo, eu vou ficar fazendo de novo, crucificando Cristo, porque não vai caber em mim. Né? A proposta do outro não vai caber em mim. É a minha que cabe. Aí eu vou continuar crucificando, né? Mais uma vez. Né? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o Cristo aqui. A condição crística. Eu tenho que evoluir para chegar nessa condição, chegar no Pai. É isso mesmo, gente? Alguém quer falar alguma coisa diferente? É assim, muito bom quando você fala isso, você está dizendo assim, o Evangelho é toda a diretriz de uma evolução para chegar. Isso. Ele traz o roteiro. O roteiro mesmo. Mas nessa da mudança, assim, né, Dé? Da mudança, né? Ele Dá ideia da mudança, mas é minha. Ele dá um roteiro, como que eu tenho que fazer. Eu achar. É isso, exatamente. O saber, o entender, ajuda. Mas ele não faz. A minha atitude, a minha ação é que vai me fazer. O meu esforço. Você vê que o verbo está. Exatamente. Hein? Exatamente. Exatamente. É o movimento. Então, nós trouxemos também, na sexta-feira, né, as meninas trouxeram, a Lena trouxe fez uma instrução, da Magui, né? A Lena vai trazer, mas assim, sobre esse movimento, sobre, né, esse esforço de luta, esse esforço de subir. Aí ela vai falar um pouquinho, eu estou falando mais rapidinho para a gente juntar essas coisas, o que o Anderson falou, como eu estou usando meu tempo, o que eu estou fazendo com a minha encarnação. Pensar só nessa, né? Que é a que eu sei que eu estou enxergando. O resto para trás, eu esqueço, tem uma bênção maravilhosa da lei de Deus, mas ela me trouxe até aqui. As experiências passadas me trouxe Vanessa, hoje nessa personalidade. Né? Mas a minha essência, como
com a minha bagagem. Tá? Então, aí depois a tia Ana vai continuar sobre isso. Bom, aí então Jesus não responde a ideia errada de haver no final, olha que legal essa ideia de haver no final um grupo de salvos e outro de perdidos eternamente. Olha a separação. É possível isso para Deus? Eu não concebo assim. A ideia é falsa, não merece nem ser respondida, né? Nem respondeu. Mas ele esclareceu, né? Ele advertiu que não bastam os atos externos, sejam de religião, devoção, de convivência com ele, igual ele colocou lá, né, na passagem. As pessoas trouxeram, mas nós comemos e bebemos com você, olha aí o externo, né? E nem do acolhimento que dele tenham feito. Falaste em nossas praças, né? Então recebi, poxa Jesus, eu recebi você lá, ouvi, e eu não vou ser salvo, né? Então ele fala que há uma só coisa essencial, evoluir e fazê-lo de dentro para fora, né? Naquela direção. É linda a figura que eles descrevem no livro, né? Da luz subir, né? Na igreja. Então, e não julguemos pelas aparências, pois muitos que parecem pecadores, é que a gente estava falando, né? Dos pecadores e meretrizes, são mais santos do que aqueles que se apresentam como virtuosos. O exemplo da Madalena é o mais forte para nós, né? Não percamos de vista que muitos que procuram entrar no reino, ter o encontro sublime, né? Que é a ligação, não conseguem. E é só por falta de evolução. Eu posso fazer meu ritual, né? Dedicar para fazer minhas obras de caridade, ótimo. Eu vou ter retorno disso, mas eu vou fazer isso. Pode me ajudar, se eu fizer, né? Se eu agir. É de dentro. É que ele fala. Ele fazia uma caridade para fazer. Não. Se você tiver a mínima intenção de mostrar, já recebeu, como diz o Cristo, já recebeu sua recompensa. O outro viu e te elogiou. Né? Já recebeu, não precisa dar outra recompensa, não. Né? Não se trata de falta de merecimento. Né? Eu faço tanto de obra de caridade, não vou merecer ser salvo. Não é isso. Já que não é este que determina a possibilidade do encontro e do mergulho, e sim o grau evolutivo de cada um. Naquele degrau que eu estou, naquele degrau eu faço um monte de coisa, porque eu já tenho intenção. Né? Eu já sei que é bom. Eu já sei que eu tenho que amar, eu tenho que auxiliar. Mas eu tenho que continuar subindo. Eu vou ficar parado naquele degrau. Né? Aí ele fala, olha que legal. Não é o fato de um cálice ser de ouro que o fará ter maior capacidade de conteúdo do que uma jarra de barro ordinária. Olha que legal essa figura. Faz diferença? O barro de ouro, o vaso de ouro, caso de ouro de barro, o conteúdo então a ideia dos pecadores é isso. O externo, o que aquela personalidade está fazendo naquela encarnação, ele tem a mesma capacidade de preencher o cálice que eu. Me considero de ouro, né? Cálice de ouro. Né, Rosana? Bom, eu vou falar mais 5 minutos. Eu juro que eu não vou chegar até o final do tempo. Mas eu achei no Vinha de Luz um texto que eu achei muito legal. Emmanuel, como sempre, né? Fora de série. Eu achei um texto do Emmanuel no
Vinha de Luz, lição 30, a porta estreita. Aí ele traz algumas reflexões sobre isso, pessoais dele, da turma dele, né? Do nível dele, imagina, né? Então olha que legal, eu vou ler rapidinho, porque é bacana para a gente refletir, que é exatamente para a gente fechar essa ideia da evolução. Né? Na prática, o que eu estou fazendo? Né? Para eu evoluir. O que eu estou fazendo com o meu tempo precioso que Deus me concedeu de estar aqui de novo, reencarnado, com a nova oportunidade de tentar subir mais um degrauzinho. Olha só, ele fala, antes da reencarnação, né, igual lá no texto, necessário ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Quando eu estou lá no plano espiritual, é claro isso para mim. Eu preciso de vivenciar aqui, encarnado, todo esse desafio de mais uma vez evoluir. Eu sei disso lá. A minha alma sabe. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Aí, na hora que obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, eu recebo a oportunidade do vaso de carne precioso que eu vi, né? Recebi. Aí o que eu faço? Reconquistando, porém, a oportunidade de existência terrestre, volto a procurar a própria por onde transitam as multidões, né? A multidão só pode entrar na grandona, tá vendo? Eu tenho que fazer o meu processo individual. Mas eu estou com meus semelhantes. Eu vou deixar de fazer o meu processo porque minha turma não dá? Não, eu vou fazer. Acho que dentro disso aí cabe até uma coisa que muitas pessoas fazem. Inclusive até a gente viu uma entrevista do Márcio Franco, sabe quem é o Márcio Franco? Ele falou que quando a gente chega nos 40, nessa entrevista... eu tô longe. Mas ele falou assim, quando a gente chega nos 40, a gente percebe que a gente viveu a vida toda fazendo as coisas para os outros e nada para a gente, entendeu? Isso é um pouco fora, mas cabe dentro do que você está falando. Vai falar porque a gente vive, as pessoas, de maneira geral, vivem muito para mostrar para os outros, né? Que é bem isso que você falou de tudo. Eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo, eu vou naquele lugar, eu vou conversar com tal pessoa. Até para espiritualização, eu estou presa na convenção. Só que acho que é importante cada um se preocupar primeiro com o que cabe dentro disso de evolução, se preocupar com as suas atitudes corretas perante a tudo e não querer mostrar para os outros alguma coisa, passar por cima de valores. Mesmo assim, as atitudes corretas estão ainda na convenção. Não, corretas só para mim. Para mim, né? Eu tenho que... Não, mas valores exatamente. Para todos, né? Eu vivo aquilo, às vezes até saindo um pouco da convenção, do que eu socialmente aceito, mas eu não faço aquilo porque para mim não está legal, né? Dentro da minha convicção aí, né, da referência do mestre e da família e tudo mais. Até da família eu tenho que sair, porque eu não concordo e não cabe mais para mim aqui, né? Então eu tenho que fazer esse. Olha que difícil. Às vezes sair da convenção da família, mas eu preciso. Às vezes até eu saindo, os outros. A família pode também evoluir junto e ver se não é, nossa, é mesmo, que bobagem nós vamos fazer na vida inteira, no familiar. Meu pai falava uma frase que, assim, que a gente tem que fazer as coisas que estão dentro do nosso coração, porque senão a gente vai morrer frustrado. E eu custei a entender essa frase. Né? Eu custei a entender. Então, depois de muito... Porque você fica muito preso fora. Exatamente. Eu de fazer custei a conexão entender com exatamente o coração. que ele falava. E é isso aí. Né? Muito disso é que me impede de fazer o meu caminho, porque eu nem conheço. Eu sinto. Isso nós falamos que sempre, todos os processos aí. Né? Fazer uma analogia aqui com a situação que nós vivemos aqui no nosso plano terreno, fala ali multidões e se fugindo da dificuldade vai pelo menor esforço. Eu acho que não é todo mundo que já teve oportunidade de andar num trem suburbano lá em São Paulo ou metrô. Na hora que ele abre a porta, você não precisa fazer nada. Você
multidão vai. Você vai, na hora que vem, você está lá dentro, você dá meu passo. É mais ou menos assim. É, a analogia é essa da multidão, né? Adorei. Boa analogia. Mas não é essa porta estreita do metrô que a gente tem que falar, né? É a minha porta estreita. É bem mais estreito. Eu faço assim, na minha cabeça, um funil mesmo, né? Igual aquela porta no início lá que eu coloquei, né? Eu fico estreitinho pra eu passar pra chegar lá. Mas essa que me falou é a lá. Eu vou correr pra multidão, é isso mesmo. É apertadinho pra passar na porta, mas aí eu vou. Nem aquele trem que você queria pegar. Aí você desce da outra estação e chegou para outra. Porque ele tem certezas de outras, vem da sua mãe, da sua avó, que não tem. E aí a gente fala, até diz inconsciente coletivo. Então, por exemplo, vem a questão, por exemplo, quer ver uma coisa muito séria, a questão das mulheres, a questão do corpo. Né? Padrão. A insatisfação do corpo da mulher e do corpo. Porque ela tem uma imagem de massa. E ela não consegue fazer a desconexão disso para se autoaceitar como ela tem. Você infeliz a vida inteira e seu ficar ligado nessa vida. Eu vim com esse corpo. Eu vim com esse corpo. Eu vim com esse corpo porque eu precisava, foi divinamente arquitetado lá no plano espiritual. E eu estou brigando com ele a vida inteira. Olha que perda de tempo. Gente, eu tô falando por mim. Eu tô brigando. Eu tô brigando meu cabelo. Eu nem Anderson fala isso comigo todo dia. Vanessa, faz as pazes com seu cabelo. Eu já fiz assim, né? Eu já fiz. Ele, aham, tô vendo. Mas é uma luta. Só o cabelo que eu falei. O meu tá caindo, não faz as pazes com o seu, que você ainda Vocês conhecem a história do que a gente tira a cabeça e o papo do peixe para assado? Não é assim, não? Quem nunca contou, pode terminar? Deixa eu só terminar esse Depois que ela texto. terminar, eu conto. Ela vai contar, e aí ela vai fazer a sequência para finalizar lindamente, viu, gente? Só finalizar, só mais esses dois. Finalizando esse texto do Viga de Luz, que é bacana, olha o que ele fala. Fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, né, eu fico lá. Atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil. Menosprezando os compromissos assumidos, porque eu assumi lá, antes de encarnar. Né? Sabia tudo. Tudinho, a alma aceitou tudo. Aceitou não, pediu. Né? E vem é mais legal. Pronto, né? Pronto, exatamente com todas aquelas questões físicas que o meu espírito necessita. O espírito, o corpo tem nada a ver. O corpo vem só para me ajudar. Meu espírito, sim. Subir mais um degrauzinho. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Aqui, quase todos. Não são todos não, né, Guilherme? Eu posso fazer diferente. Eu posso estar nessa minoria. Só querer vencer esse desafio, essas questões. Eu preciso, eu quero ter essa perfeição externa. Então eu assumo isso. Também ficar escondida, sofrendo lá escondidinha. Não adianta. Então vive isso. Mas continua fazendo o seu processo de evolução. Né? Esse ponto você pode continuar, mas o resto você faz. Tipo assim, mas é isso. Deixa eu desbotar aquilo, né? Não é isso, Léo? Não precisa desbotar essas questões. Deixa eu comer o cabelo, mas o Deixa eu lutar, fazer meus progressivos, né? Deixa eu lutar. Mas eu posso fazer, já compreender outras coisas. Só uma coisinha, tá rápido, né? Só que eu acho que é importante falar assim que tudo que você falou aí, eu acho que todo mundo
pelo menos o que eu penso, tinha que ser uma coisa que é diária e a cada segundo, entendeu? Porque talvez a gente pense assim, mas eu fiz ali, eu vou fazer. Mas isso acontece durante o tempo todo, até calado. Quando você está se relacionando com alguém, até calado, que é o pensamento. Pensamento e o é seu jeito de pensar. Não é a minha encarnação, não fiz nada. Vamos pensar no Exatamente. presente, que é o que a Lena vai falar pra gente agora. E olha só, para fechar também, além de trazer para que possamos sair para refletir sobre o processo de evolução, o desafio de encontrar em mim o que eu preciso forcejar, porque está aqui. Nessa encarnação, eu tenho que forcejar, me esforçar e lutar por algumas coisas que eu já compreendo. Então, deixa eu fazer. É aquela história que eu sempre, toda vez que eu trago alguma coisa referente à evolução, eu falo, eu não vou ser